Beleza, então, bora falar sobre os músculos mastigatórios e suas relações com movimentos mandibulares e DTM. Bom, primeiro que os músculos da mastigação são 4 músculos, 3 elevadores, que é o masséter, o temporal e o pterigoide medial, e um protusor, que é o pterigoide lateral. Eles atuam em conjunto e eles movimentam a mandíbula em todos os planos e direções, tendo como fulcro a ATM, ou seja, o centro desses movimentos é a ATM. Então, eles recebem inervação do nervo trigêmeo, como a gente vai ver adiante depois, através de sua raiz motora, o nervo mandibular. Então, nós temos o trigêmeo dividido em 3 partes, 3 ramos, e o ramo mandibular dividido em 2 ramos, o ramo sensitivo, né? E o ramo, a raiz motora, né? A raiz motora não passa pelo gânglio do trigêmeo. Bom, masseter. Masseter é um músculo retangular, espesso e forte. Pode ser dividido em 2 partes, uma superficial e a outra profunda. Origina-se na margem inferior do osso zigomático e margem inferior do arco zigomático. Insere-se nos 2/3 inferiores da face lateral do ramo da mandíbula, protuberância massetérica. O comprimento e a disposição das fibras o caracterizam como músculo de força. Na movimentação da boca, o músculo que eleva a mandíbula com maior potência. Bom, falando sobre questões de DTM, o masseter, por se caracterizar-se como um músculo de força, que nem é dito aqui, faz com que ele seja um dos grandes protagonistas das DTMs, de uma maneira geral. Então, ele é um músculo de força, né? Ele eleva a boca, né? E ele está relacionado com a potência, né? Tanto é que se a gente observar a posição dos dentes posteriores, né? Cuja função deles é moer o alimento, nós vemos que vetorialmente o masseter está exercendo uma maior força ali, e isso é importante. Então, a gente já pode imaginar, por exemplo, que nem vamos falar adiante, que a ausência desses elementos dentários posteriores causa um desequilíbrio, uma vez que a força ela não vai ser dispersada ali naquela região vetorial. Músculo temporal origina-se na fossa temporal, insere-se no processo coronoide e borda anterior do ramo da mandíbula, que já vimos na aula de anatomia. O músculo temporal eleva a mandíbula, mesmo sendo grande e potente, é mais um músculo de movimento do que força. Isso é importante. Então, quem exerce uma força, protagonismo de força na elevação da mandíbula e nos processos de mastigação é o masseter. Já o temporal, ele está relacionado mais com a rapidez, com a movimentação do que provavelmente dito com a força, com a potência, né? Então, quando a mandíbula se eleva sem posição, como nos movimentos de falar ou fechar rapidamente a boca, as fibras do temporal é que são requisitadas para essa função. Então, a sua função está diretamente relacionada a isso, né? Sem oposição, não falei sem posição, sem oposição, ou seja, não na mastigação propriamente dito, mas no falar e fechar rapidamente a boca, nós temos uma grande atuação do temporal. Então, o músculo temporal eleva a mandíbula pelo seu conjunto de fibras, mas essa função é realizada com mais potência por aquelas da porção anterior, que é mais espessa, ou seja, as que estão mais anguladas, digamos assim, diretamente anguladas num ângulo menor, propriamente dito, com o processo coronoide, que é onde é que se insere, né? A porção mais posterior, entretanto, é essencialmente retrusora da mandíbula. Aqui está uma função interessante do temporal. Então, quando a gente vê essa disposição horizontal das fibras mais posteriores, a gente vê que ele tem uma tendência a puxar para trás a mandíbula. Então, ele tem também uma função retrusora. Então, aqui a gente vê algumas imagens, vídeo e animação. A primeira imagem da esquerda para a direita é um crânio de um aborígene australiano, né? Ele foi colocado aí na ideia de tentarmos mostrar que os ossos eles são modelados de uma certa forma
pelo uso da musculatura. Esses povos que viviam de uma forma muito natural, que foram objeto de muito estudo no século passado, eles tinham, como dá para ver ali, um arco zigomático bastante ressaltado, um arco zigomático bastante pronunciado, né? E como a gente vê também perto da região do ângulo da mandíbula, né, a protuberância massetérica é grande. Por quê? Porque estes povos tinham hábitos caçadores-coletores e uma dieta na qual eles mastigavam muitas coisas duras ou com resistência. E isso fazia com que houvesse uma hipertonia do músculo masseter. E isso modelava os ossos, né? Mas é interessante notar que esses habitantes, quando eles chegavam, esse povo, quando ele chegava com esses hábitos, quando eles chegavam à idade adulta, muita na velhice, existia uma grande abrasão dos dentes, né, causada por esses hábitos, e um grande desgaste da ATM, grande remodelação da ATM, causada por essa hipertonia, né, do músculo masseter, né? E aqui a gente vê na imagem da direita, então, o movimento, a inserção do músculo temporal, onde é que ele se insere, né? E também a do masseter, né? Se inserindo ali no arco zigomático, não, originando-se no arco zigomático, inserindo-se no ângulo da mandíbula. E aqui, né, só para demonstrar, né, o movimento de abertura e fechamento da boca com os músculos mastigatórios, embaixo ali os digástricos, né? Tem alguns ligamentos também relacionados à ATM ali, né? Mas não vamos focar neles, né, no caso. Agora, vamos para o músculo pterigoide medial. Ele é o irmão medial do masseter, né? Ele é que nem o masseter, só que na parte mais medial, né? Então, ele apresenta as mesmas características que o masseter, né? Origina-se na fossa pterigoide e insere-se na face medial do ângulo da mandíbula. Além de levar a mandíbula, ele a desloca ligeiramente para frente. Então, ele atua como sinergista do masseter, né? Então, aqui na imagem, o 3 ali, pterigoide medial, né? Para ser evidenciado, precisou-se retirar o processo coronoide, né? E a outra, uma visão olhando por baixo da mandíbula, né? Entre aspas, onde a gente pode ver a inserção dele na protuberância pterigoide, o tubérculo pterigoide. Músculo pterigoide lateral. Então, este é o mais curto dos músculos da mastigação e um dos únicos músculos da mastigação que se relaciona diretamente com a TM. Por quê? Porque ele se insere ali. Então, a origem dele é nas paredes laterais e superior da fossa infratemporal. Ele insere-se na fóvea pterigoide, no caso o feixe superior, e na margem anterior do disco da TM, o feixe inferior. A contração simultânea de ambos protrai a mandíbula e estabiliza o disco articular da ATM. Quando apenas um se contrai, ele desloca o mento para o lado oposto. Este é um movimento de lateralidade. Um movimento que, diga-se de passagem, é uma característica bastante marcante do ser humano e que a gente não vê em outros mamíferos, né? Esse movimento de lateralidade. O seu feixe superior é que dá estabilidade ao disco articular, evitando seu deslocamento superior e um possível descompasso entre a movimentação dele próprio e da cabeça da mandíbula. Bom, então aqui a gente tem alguns movimentos da mandíbula. Então, em vermelho, a gente destacou o protagonismo dos músculos mastigatórios nos movimentos da mandíbula. E em preto normal está algum outro músculo que ajuda no movimento, mas que não pertence aos músculos da mastigação, né? Então, elevação da mandíbula, essencialmente realizada por músculos da mastigação. Temporal, masseter, pterigoide medial. Abaixamento da mandíbula. Aí já temos o pterigoide lateral e o digástrico, como evidenciado na imagem 2 ali. Protusão. Pterigoide lateral, ambos. Quando ambos atuam, como a gente já viu no outro slide, quando ambos atuam, nós temos a protusão da mandíbula. E a retrusão é feita em parte pelo temporal, como mencionamos das fibras horizontais do temporal, que elas dão uma puxada para trás no processo coronoide, né? Então não é somente elevação rápida da mandíbula,
mas também é uma leve retrusão auxiliado pelo músculo digástrico também. E a lateralidade, que é feito pelo pterigóide quando nós só temos um deles atuando. Então, pterigóide ou lateral direito, se só ele contrai, eu vou deslocar o meu mento para o lado esquerdo. Inervação dos músculos mastigatórios. O nervo trigêmeo, o quinto par craniano, é o nervo que possui 3 ramos calibrosos distribuídos por áreas extensas da face. Né? O nosso foco aqui é falar sobre o ramo mandibular, que é misto. Né? Então, o ramo mandibular, a parte sensitiva do mandibular, ela passa pelo gânglio do trigêmeo. Né? A parte motora, que é apenas o controle dos músculos da mastigação, não vai passar pelo gânglio, né? Porque não há uma resposta de volta, né? Mas existe uma parte sensorial também nos músculos e essa parte volta. Isso é importante, porque ela é responsável por criar uma memória, e uma memória que vai estar diretamente relacionada à posição de oclusão e, consequentemente, ao desgaste ou não da ATM. Então, a porção motora se distribui com os ramos do nervo mandibular, inervando os músculos da mastigação. Os ramos que chegam aos músculos recebem um nome equivalente ao do próprio músculo. Então, né, o nervo massetérico que inerva o masseter, assim por diante. ATM. Então, beleza. Bora falar da ATM. A articulação temporomandibular é uma articulação sinovial que permite amplos movimentos da mandíbula em torno de um osso fixo que é o temporal. Então a ATM ela tem características bem particulares, até mesmo dentro do corpo humano, não se assemelhando a outras articulações. Né? Então ela realiza movimentos de rotação e de translação. Rotação da abertura da boca até mais ou menos a altura de uma espessura de um dedo, rotação, e translação, que depois ele é puxado pelo pterigóide lateral para frente para realizar a abertura da boca. Então, a abertura da boca não é realizada somente por rotação, que nem às vezes a gente imagina. Não, ela é a rotação e translação. A imagem 5.11 ali, 5.11, a abertura máxima mostra isso, até um certo ponto ali. Depois nós temos ele sendo puxado em direção da eminência articular. Então, para abrir a boca, ambos os movimentos são realizados, rotação e translação, e o movimento é realizado pelos músculos pterigóides laterais auxiliados pelo digástrico, como vimos no outro slide. Né? Então, vamos falar das desordens temporomandibulares. A ATM ela pode ser afetada isoladamente por doenças infecciosas, inflamatórias, deficiências vitamínicas ou hormonais e alterações de forma. São todas essas etiologias que afligem a ATM. Né? As DTMs, né, as disfunções temporomandibulares, podem estar presentes em todas as pessoas. Porém, estudos demonstram que são mais comuns na mulher branca, geralmente na terceira década de vida. Isso é uma coisa interessante que foi notada, né? Uma particularidade mesmo, está relacionado às mulheres em idade de cerca de 30 anos, mas as estatísticas realmente confirmam isso, não é somente a literatura. Então, isso pode estar relacionado a estresses, porque existem muitos motivos de estresse quando a gente fala de DTM, né? Mas isso a gente vai falar depois. A sua ocorrência está relacionada ao estresse, como está falando, estresse, né? E a oclusão dental. Sim, para se ter uma ATM saudável é necessário ter boa oclusão. Por quê? Porque essa parte da inervação sensitiva, ela sempre busca uma máxima intercuspidação habitual, ou seja, um máximo contato entre os dentes. Se eu voltar no slide anterior, ali na imagem 5.7, temos a posição em repouso. Ele sempre procura o contato máximo dos dentes. Embora, lembrando, em posição de repouso, né, nós não ocluímos totalmente os dentes, né? Nós não nos deixamos fechados assim, até porque isso se caracteriza como um tipo de bruxismo, né? O bruxismo não é somente o esfregamento, mas também o apertamento dos dentes, né? Então, a oclusão dental ela tem um papel importante nisso. Então, essa busca pela máxima intercuspidação habitual que nós temos na boca, né, a busca pela oclusão, pelo maior contato entre os dentes, né,
faz com que possam ocorrer alterações, dependendo da oclusão, se a oclusão não estiver correta, e até tendências à realização de movimentos como bruxismo. E movimentos como bruxismo, num caso muito, muito, muito extremo, né, pode ocasionar hipertrofia do músculo masseter, né? Então, a ATM ela acaba sofrendo, né, remodelações, né? Essa questão da oclusão, ela está relacionada com o fato de que o periodonto e a cápsula do disco articular, é, toda essa parte sensitiva, tá? Incluindo nos músculos da mastigação, no fuso muscular do masseter, principalmente do masseter, é criada toda uma memória de posição. Então, se a pessoa perde um dente, se a pessoa perde um contato, né, perde esse periodonto que está informando, existe uma perda de memória de posição. E nessa perda de posição, a ATM ela pode estar sendo puxada, ela pode estar numa posição que não é na cápsula articular, que não é a sua posição habitual. Então, a oclusão dental tem um papel central nisso. A sua etiologia é multifatorial e os elementos funcionais individuais podem ter contribuição relevante ou podem ser afetados mais fortemente como um local de menor resistência. Isso é muito importante. Quando nós falamos de problemas da ATM, nós não estamos dizendo que a ATM por si só desenvolve um problema. A gente está falando que a ATM é vítima de desordens do sistema estomatognático, ou quando é falta vitamínica hormonal do sistema humano de uma maneira geral, né? Mas ela é afetada como um local de menor resistência. Então, problemas são descarregados ali. Quando a gente fala da oclusão, por exemplo, a perda dos dentes posteriores, que como foi falado, eles estão num ângulo na qual eles recebem a força do masseter e distribuem essa força. Se há perda desses elementos dentais e há uma mastigação exclusiva com os dentes anteriores, isso sobrecarrega a TM. E ela pode sofrer remodelações, ela pode sofrer inflamações por estar sob estresse, né? Então, a ATM ela é vítima, né? Digamos assim, esporadicamente não causa um problema, entendeu? Ela sofre as consequências de desequilíbrios no resto do corpo e em particular no resto do aparelho estomatognático. Então aqui a gente tem o deslocamento da ATM, um deslocamento normal, né? Mostrando a abertura máxima e o fechamento da boca quando ele volta, né, para o seu ponto. Então, fatores oclusais são responsáveis pela instabilidade ortopédica da mandíbula, com alterações da posição condilar. Como eu disse, se há uma perda de elementos dentários sem reposição, se há uma, como é que é o nome? Se há uma má oclusão, se há tudo isso daí, né, isso causa uma instabilidade na qual a TM não vai ficar na sua posição habitual, né? Então, como disse, podem vir de má oclusão, perda de elementos dentais sem reposição e interferências oclusais, né? Então, falando de algumas particularidades da DTM, temos a luxação do côndilo, né? O que é a luxação do côndilo? Bom, a cápsula articular ela é tão larga que o côndilo articular diante do tubérculo articular pode sofrer luxação. O que é essa luxação? É quando ele passa da eminência articular. Nós temos a eminência articular e quando ele vai para além daquela parte da eminência, no seu movimento de translação, ela acaba não conseguindo voltar, né? Então a luxação tem como consequência o travamento da mandíbula, ou seja, a incapacidade de fechar ativamente os lábios ou a arcada dentária. Para exemplificar aqui, temos esse crânio que não é de verdade, não é que nem do laboratório de anatomia, né? Mas ela vai ser puxada pelos músculos inferiores. Se ela passar da eminência articular, ó, travou. Então, isso é a luxação do côndilo, né? Qual é a causa para isso? Pode ser traumas, enfraquecimento do tecido articular fibroso para funções, como estamos falando do aparelho estomatognático,
problemas de má oclusão, e isso tudo está incluído. A protusão excessiva, ou seja, forçar a protusão posso levar a esse caso, ou fatores psicogênicos, como nós vamos ver na parte dos tratamentos das DTMs, né? Ela sempre é um tratamento multifatorial. Deslocamento anterior do disco. O que é isso? Nós temos o disco articular, que separa a cabeça do côndilo da fóvea articular. O que acontece? Se a gente tem problemas, tá, relacionados a mesma coisa, má oclusão, problemas psicogênicos e tal, que mantenham a mandíbula numa posição não ideal, não é a posição de relaxamento, aquela posição de repouso que foi mostrado no outro slide, nós podemos ter o disco articular começando a ser apertado, começando a ser empurrado, principalmente mais para anterior do que para posterior, embora seja possível para posterior também. Então, perda da base fisiológica da posição do disco em relação ao côndilo. Isso é o deslocamento anterior do disco. Então, pode ocorrer parcial ou totalmente, né? E pode haver diminuição da abertura da boca com isso, né? Travamento e dor na orelha e ao redor da ATM, porque existe uma ligação muito íntima entre o ouvido, né, e a ATM, né? Então isso daí pode influenciar muito. Inclusive, quem faz a parte da abertura da boca no feto são os ossículos da audição. Depois eles perdem essa função porque há o desenvolvimento da ATM para substituir. Isso é uma característica dos mamíferos exclusivamente, né? E é interessante ver que no caso desses problemas, né, existe ainda uma íntima conexão entre o ouvido e a ATM, mas isso não é assunto para falar agora. Então, vários procedimentos artroscópicos e cirúrgicos abertos estão disponíveis quando o tratamento com medidas conservadoras falhar, né? Tratamento, de uma maneira geral, da DTM. Então, métodos simples de diagnóstico não são sempre suficientes. Por quê? Porque, por exemplo, uma radiografia apenas, tá? Uma radiografia apenas não é suficiente, porque estamos lidando com uma estrutura cujo seu funcionamento, pelos próprios movimentos realizados pela mandíbula, são movimentos tridimensionais, né? Então, não teremos com uma simples radiografia, né, dados suficientes para buscar o que está acontecendo, né? Então, métodos simples de diagnóstico não são suficientes. Tem que se usar radiografias, métodos de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, todos isso daí para termos uma ideia geral. A ATM é uma estrutura complexa, a sua função é complexa. Então, a complexidade do tratamento depende, sobretudo, do tipo de patologia, da idade do paciente. Vimos mais como mulheres brancas, geralmente 30 anos, né? Tempo transcorrido após a lesão, a gravidade dessa lesão, quanto tempo foi deixado, em relação aos primeiros sintomas a piorar, né? Horário de maior hiperatividade muscular, né? Temos a questão do bruxismo também, que isto vai descarregar na ATM, outro problema etiológico que vai, né, descarregar na ATM, a presença ou não de inflamação, a presença ou não de má oclusão, né, todos os fatores que dissemos anteriormente. O tratamento da DTM deve ser global e multidisciplinar. É complexo e é multidisciplinar. Por isso que nós pesquisamos alguns trabalhos, né? Trouxemos alguns trabalhos recentes até para verificar se aquilo que está descrito na literatura está de acordo, né, com o que nós estamos vendo, né, na prática, né? E aqui nessa pesquisa realizada, né, disfunções temporomandibulares, sinais, sintomas e abordagem multidisciplinar, a conclusão foi o quê? A prevalência de casos de disfunção temporomandibular foi maior no sexo feminino, com queixa de dor, ou seja, confirmando aquilo que estava descrito na literatura, né? Os principais sintomas foram dor, estalo unilateral, isso é uma outra coisa, o estalo que dá pode ser hoje em dia analisado e pela frequência pode ser diagnosticado o que está acontecendo, né? Qual é a situação, estalo unilateral e travamento.
E houve encaminhamento para atendimentos multidisciplinares na área de fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia. Veja só como é multidisciplinar o tratamento. Porque se ele tem uma causa psicogênica, por exemplo, de uma questão habitual por nervosismo e por estresse, não adianta tratarmos especificamente o problema se a gente não trata o mau hábito, né? E dentro desse parâmetro, às vezes nós podemos, com uh, o cuidado de se ter uma boa oclusão no paciente, nós podemos fazer o quê? Nós podemos estar também atuando para conservar a ATM, né? A saúde da ATM. Então, esse trabalho confirma tudo que havíamos pesquisado nos livros, né? E também um outro trabalho, né? Revisão de literatura e tratamento para disfunções temporomandibulares, uma revisão sistemática. E qual é a conclusão? Esse trabalho é de 2017, relativamente recente, né? E a conclusão foi que apesar do crescimento do número de pesquisas de DTM, né, ainda não é possível estabelecer qual é a melhor técnica de tratamento. Após análise dos artigos selecionados, observou-se que as técnicas combinadas de terapia, exercício associado ao uso de equipamentos para redução de dor, produzem melhores resultados com maior redução da dor e melhora da mobilidade mandibular. Ou seja, continua sendo uma coisa muito particular o tratamento da TM, caso a caso, caso a caso. E a metodologia usada vai depender desse caso a caso. As nossas referências, e é isso aí.